Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação através do Facebook, sempre mandando sugestões para nós. Muito obrigado também pela sua participação através do Sicom, também pelo endereço eletrônico que está aparecendo aí para vocês. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso amigo de sempre. Como é que está o sindicato lá, Rubens? Keller, a gente procura sempre uma inovação, ampliar a prestação de serviço. Através disso é que a gente consegue a sustentabilidade, né? Não tem outra maneira senão trabalhar. O sindicato tem promovido bastante curso, tem bastante aluno, a bem da verdade, lá no sindicato, sim, né? Sim, existe um problema ainda que a gente tem percebido, que é a questão das pessoas... a gente ainda está vivendo numa questão financeira muito complexa para o brasileiro em geral, né? E não existe como você garantir, muitas vezes, um conhecimento ou aprimoração sem o investimento. Perfeitamente. Então, na verdade, existe sim a procura, muita gente vai nos procurando lá, mas o que a gente tem percebido é que as pessoas acabam, nessa parte do financeiro ainda... A gente sabe que vai melhorar, mas ainda está engatinhando. Né? Aceitou o nosso convite, doutor Filete, que nosso amigo, figura conhecidíssima da casa de vocês, médico veterinário, apresentador do Programação e Reação aqui na TV Com e também professor universitário. Filete, obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, queria parabenizar o programa, que é um programa que eu gosto de assistir, porque a gente sempre aprende, né? E hoje em dia a gente tem que entender de condomínio, entender dessas relações com funcionário, com patrão, enfim. E queria parabenizar o Sicom, porque não é um sindicato de papel, né? É um sindicato que paga uma quantia mínima, um prédio, é barato, e tem assistência jurídica, assistência para o prédio, né, com advogados, do quilate do Moscatelli, ou seja, pessoas que vivem, talvez hoje... Gente séria, né? Talvez hoje um dos maiores, não vou dizer o maior, porque a gente pode errar com algum outro... como o pai dele, como um dos maiores conhecedores dessa área. O Filete tocou num assunto interessante, né? Porque quando a gente fala, nós vamos falar bastante de educação, de cursos, e você é um professor universitário, isso. Tem muito contato com o aluno. Nós somos eternos alunos, nós temos que continuar aprendendo a todo tempo, a todo instante, e o conhecimento é que nos dá uma condição de serem mais firmes, inclusive nas nossas decisões. E eu costumo dizer também para os meus alunos que tem algo que ninguém tira de você, é o conhecimento. Por mais que venha governo, saia governo, política, econômica, dificuldade financeira, de conhecimento ninguém tira de você. E é o produto mais caro que existe no mercado. Exatamente. Na hora que você vai investir numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, não é barato. Só o que eu quis dizer é que deve ter outras pessoas no mercado que também entendem, mas com certeza o Moscatelli é um dos que mais entende na região disso, porque a gente falou mais, é complicado, né? Um dos que mais entende disso e vai te dar assistência jurídica, tal, quer dizer, uma pessoa que é balizada, está atualizado, não é, por exemplo, às vezes tem advogados que entendem, mas não estão, eles mexem com trabalhista, com criminal, não estão tão atualizados como o Sicom. Quer dizer, o Sicom pode te dar as normativas atuais, como você vai proceder, então acho que é importante. Agora, sindicato de papel é complicado, agora sindicato que trabalha, realmente, esse a gente tem que exaltar, né? Eu queria até dar um destaque nisso, viu, Rubens? E aproveitar esse momento, porque nós vamos falar bastante de educação, mas quando, nesse advento da modernização, das relações de trabalho, tocou num ponto que não chega a ser uma reforma sindical, está longe de ser, mas tocou num ponto importantíssimo a respeito do sindicato, né? E eu queria até ouvir uma breve opinião sua, porque favorece essas medidas, a bem da verdade, sindicatos que atuam e são fortes como o Sicom. Por quê? Às vezes parece que essa ideia de ser livre a contribuição, sindicato que não representa, nenhum condomínio da Baixada Santista pode afirmar que não é representado
por este sindicato, porque é atuante. E é isso que eu queria que você colocasse. Sabe por quê, Rubens? Porque essa ideia que a gente tem no nosso país, estão passando por esse processo de depurativo mesmo, de limpeza, de correção. Acaba parecendo que todos são iguais. E nós temos que dar destaque, não para essa meia dúzia de cacique ou alguns sindicatos que não atuam, e sim para aqueles que atuam como o seu. Nós procuramos lá, veja, é uma coisa que eu conheço, já vem de família, né? A gente procura fazer as coisas da maneira mais adequada possível. Desde que eu me tornei presidente do sindicato, e antes a atuação já era no sentido de dar conhecimento, aperfeiçoamento para o síndico, que nós sabemos que ainda não é uma profissão, então muita gente acabava indo para essa função desconhecendo completamente a grande responsabilidade que tinha. E um dos reflexos disso, na década de 90, por exemplo, nós fazíamos lá levantamento, saía no jornal A Tribuna de Santos, a pauta trabalhista, e a gente via que 60% era condomínio. Aquela época a tribuna punha, né? Não sei quem versus fulano, não sei quem versus ciclano, entendeu? E era uma coisa engraçada, porque tinha as empresas que estavam todo dia ali, né? E tinha aquelas pessoas que nunca entravam quase, mas todo mundo lia aquela parte, né? Sai nesse lugar, não arruma emprego, né? Então, com essa questão, nós sempre investimos no conhecimento e no aprimoramento. Perfeitamente. Então, veja, o Filete até falou aqui, a mensalidade é baixinha, tal, pelo benefício. Nosso corpo jurídico lá, nós incentivamos desde sempre ao aprimoramento educacional. Então, tem que pelo menos fazer uma pós-graduação. Se vai fazer um programa de mestrado ou doutorado, nós negociamos com esse profissional, eventualmente, a questão uma parte do custo, enfim. Tudo isso a gente visa para quê? Para que esse profissional possa entregar o melhor dele para o síndico que vai lá, para o morador, porque não é aberto só para síndico, é para todo mundo. Para todo mundo, é isso mesmo. Lógico que eu só vou poder atuar juridicamente, eventualmente no processo, para quem for condomínio associado. Mas isso não me impede, nunca impediu, de que eu passe a informação para todos. Filete, você é professor universitário, né? Então, esses egressos da faculdade de veterinária, que é médico veterinário, estuda tanto quanto um médico, não é? O que você tem sentido dessa geração que está saindo? A gente tem algumas dificuldades ou você entende que eles estão prontos mesmo para cada vez mais aprimorar, cada vez buscar mais conhecimento? Eu vejo que assim, nós temos que incentivar, mostrar que o estudo é o único caminho, que o mercado está muito competitivo, né? Porque o mercado é competitivo, que hoje tem muitas faculdades de tudo, né? Eu também dou aula para biólogos, que o biólogo tem que se diferenciar, ou ele vai mexer com aquarismo, e ele tem que se estudar bastante, ou ele quer mexer com a parte de plantas, vegetais, mas que ele tem que estudar, ele tem que direcionar desde o começo do curso o que ele quer fazer. Não, eu vou mexer com laboratório, eu vou mexer com aquarismo, eu vou mexer com peixe de água doce, peixe de água salgada. Perfeito. Então ele tem que se definir. Mas o que eu vejo hoje é que existe muito desinteresse também, né? Muito desinteresse. Né? Outro dia eu estava no pátio da universidade, não vou citar o nome, né? Aí um rapaz pegou e pegou um copo e jogou no chão. Tuf, o copo. Normal, eu fiquei olhando e tal. Aí passou um rapaz que era administrativo, ele falou, cata o copo para mim aí, na frente dos amigos. Aí os amigos começaram a rir e tal, né? Aí eu falei pro rapaz, você vai mandar o cara administrativo, cara? Nem ele, nem a faxineira. Entendeu? Não sei o que eu falar. Você está falando, tem câmera aqui, entendeu? Não, você tem que catar e tem que guardar isso aqui, não vai fazer graça para os teus alunos. Aí ele viu que eu estava de branco, tudo, eu falei, eu sou professor aqui da instituição. Aí tal, ele pegou lá, muito constrangido e guardou. Mas o que ele queria? Ele queria jogar o copo para dizer que ele gasta 10 mil do pai dele por mês, que é um cara de São Paulo, depois vem saber, e que ele joga o copo e todo mundo cata para ele porque ele está pagando. Mas quer dizer, mas não é todo mundo que é assim. Mas você ainda encontra umas pessoas desse. Então a gente tem que fazer a correção. Aí eu chamei ele outro dia e falei, olha, você deve ser até um cara legal, que você é um cara engraçado. Eu vi, mas poxa, você não pode humilhar as pessoas, porque você tem um pai que é médico em São Paulo, você tem uma condição, você tem que ser mais humilde, ajudar as pessoas, porque aí tu não vai construir nada, só vai destruir. Perfeitamente. Imagine você cuidando de um cachorro, tendo esse pensamento que você tem. Você acha que você vai ser um bom médico? Você acha que o Papa, o Papa que tem várias mensagens pra gente, você acha que ele está achando legal você humilhar a pessoa, mesmo que fosse uma faxineira? A faxineira é mais importante que você aqui.
Como assim? Se aqui ficar tudo sujo, todo mundo para de pagar mensalidade. Então ela é mais importante que você. Você é um só. Aqui tem 5 mil pessoas que estudam aqui. Então ela no complexo ela é mais importante que você. Porque se ela deixar o banheiro sujo, nós vamos pegar doença. Então você tem que entender que às vezes ela pega 2 ônibus para vir para cá, ela tem filho doente, marido doente, você tem que entender com complexidade. Se você tem uma vida boa, agradeça a Deus, claro, mas não humilhe os outros. Então eu acho que a gente tem que combinar com o aluno, que o aluno tem que ser o interessado, né? Eu, na minha turma, eu faço assim, eu falo, olha, primeiro dia de aula, conversa é o seguinte, quem não quiser vir na aula, não vem. Tem que tirar 5, 5, 5, 5. Se não tirar, eu não dou ponto para fantasma. Tirar 4,5, 5, 5, 5, você vai reprovar, certo? Então, normal, aí você tenta deixar os mais interessados. Mas também é um pouco de culpa do professor também, que muitas vezes ele leciona em muitas aulas, faz muitas atividades, e às vezes ele também tem que despertar o aluno para o ensino. Por exemplo, eu opero uma cadela, pego um útero, eu guardo o útero, peço autorização para o dono, levo para a sala de aula. Pego um eletrocardiograma da minha clínica lá, caro, levo para a sala de aula. Você entendeu? De repente, se aquele eletrocardiograma quebrar, um ano que eu ganho de salário não paga aquele aparelho. Certo. Podem me roubar, mas só que é aquela coisa, eu não estou lá pelo dinheiro, eu estou lá pelo continuismo do estudo, por você gostar de ensinar e aprender com o aluno e tal. Então, também tem muita gente que não é vocacionada. Você tem que ser vocacionado, você tem que ter humildade, tentar entender um pouco o aluno e tentar aprender com ele. Nós vamos ter que fazer um intervalinho comercial agora, mas na volta nós vamos continuar falando de educação e tem um elemento nessa questão de educação que chama paixão. Não dá para ser professor, não dá para ensinar sem paixão. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Olá, telespectadores, o programa Santa Casa e Você vai ao ar às quintas-feiras, às 10 da noite. As representações acontecem aos sábados, às 3h30 da tarde e aos domingos, ao meio-dia. Santa Casa e Você, informação com saúde na sua telinha. Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco hoje o Dr. Filete, médico veterinário, apresentador do nosso programa aqui da Casa Ação e Reação, professor universitário. E nós estávamos falando aqui sobre educação e, a bem da verdade, estamos todos aqui porque tivemos e continuamos tendo professores. Homens, mulheres que se dispõem a nos aturar
E mais do que isso, dispor do seu tempo, do seu conhecimento para compartilhar. Eu costumo dizer, Rubens, que a única diferença entre o professor e o aluno, na hora de igualar, é a prova. Acabou a prova, está igual, principalmente na universidade, né? Porque terminou a prova, nós somos colegas. Passou, ótimo, é mais um colega no mercado para estar comigo e ensinar mais, né? Agora, voltando lá para o condomínio, que é uma ideia sensacional de levar conhecimento, né? Há uma certa resistência, não é? E a gente sabe que vocês têm quebrado reiteradamente essas resistências. E você, síndico, e você que está aí no condomínio, que está nos assistindo, é muito importante essas informações que o Rubens tem passado, porque para eu evitar prejuízo, descaminhos, ações trabalhistas e qualquer outra coisa dessa natureza que possa levar para dentro do condomínio um desencontro, o sindicato promove esse conhecimento. E quando a gente fala em ensinar, é isso, é levar conhecimento. É uma grande resistência, Roberto, porque tem muita gente que é arraigada no sistema de paternalismo. Ou seja, eu vou vou te dar uma coisa que não é favorável à lei, ele é contra a lei, mas é para te ajudar. O síndico, eu falo isso do síndico, o síndico passa a mão na cabeça lá do trabalhador. Isso aí. Não quer dizer que ele também tenha que ficar com o tacape batendo nele. Tem que haver respeito. Tem que seguir a regra. Tem que seguir a regra. Então eu tenho que entender qual é essa regra. Veja como isso reflete na escolha que o condomínio vai fazer para quem vai ser o síndico dele. Se ele colocar qualquer um lá, ele pode ter uma surpresa positiva, raras vezes, mas a grande parte das vezes ele vai ter algum problema. Agora, há umas Por quê? questões... Porque ele não vai lá atrás do contrato da administradora, não cobra a administradora. Olha como é interessante, joga tudo para cima dela. Rubens? Porque você investe no profissional para que ele tenha conhecimento. E a hora que o condomínio tem que investir no síndico para buscar o conhecimento, cria uma dificuldade. Sim. E aí ele começa a lidar com esses problemas, não é isso mesmo? Exatamente, porque se pensa que condomínio é fácil de gerir. Só é fácil de gerir quando você tem um conhecimento adequado. E mesmo assim é complexo, porque veja, a grande quantidade de responsabilidades que tem o síndico, elas são muito grandes, trabalhista, previdenciária, tributária, ambiental, enfim. Ambiental principalmente, né? Ambiental é o pessoal que faz poda, viu? Principalmente. Só para deixar claro. Mas veja, algumas pessoas têm esse perfil, outras não adianta. Vai lá só para... que eu ouço muito essas reclamações dos condôminos. O meu síndico, ele só virou síndico porque ele queria ser isento da cota do condomínio. É o que a gente ouve. Vai pagar caro, né? Sim, sim, porque aí ele também não tem compromisso em fazer um bom serviço. Pois é. E no final todos pagam, né? Todo mundo paga. Até mesmo esse que é o síndico, que pensa que é o Vivaldino, lá, o cara que é o inteligente do pedaço. Agora, Filete, quando a gente fala, né, do outro lado agora, o lado do professor, né, é esse aprimoramento, essa paixão que a gente tem porque você está muito tempo na sua carreira. E a sua carreira tem muito conhecimento aqui que você passa para os seus alunos que você não tem no livro, que a vida te ensinou no seu dia a dia, né? Com certeza, a gente fala, isso aqui não está no livro, brinca e tal. Mas também a gente aprende muito com o aluno, né? Porque às vezes o aluno, principalmente essa molecada nova que está chegando, eles têm muito domínio de internet, eles têm muita rapidez de algumas coisas, e às vezes te mostra outro caminho, né? Que até tu melhora também na sua empresa, na sua pessoa. É isso aí. Às vezes o cara te mostra um caminho e fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, mas você também tem que encorajar o cara a estudar, né? Eu sou contra, por exemplo, você dar uma matéria na aula e pedir outra. Eu acho que isso aí não... Como a gente teve muitos professores que faziam isso, né? E o cara fala, tá página 340 do livro tal, que eu pedi para você ler. Eu acho que o cara não tem tempo, mas acho que tem que incentivar o cara a estudar, a ler, né? Estudar, pegar, por exemplo, para a pessoa e explicar para o aluno, para ele estudar no ponto de ônibus, ou estudar no ponto do VLT, para ele pegar o tempo ocioso dele no trabalho, estudar, para pegar uma rotina de estudo dia a dia. E nós temos um perfil de estudante também que estuda e trabalha, né? Isso, que é você dá noturno, por exemplo, no Santa Cecília. Então você pega o cara que estuda e trabalha. Então às vezes você tem que, de uma certa maneira, fazer ele despertar, porque o cara já chega cansado. Se não fizer uma aula brincando, falando um pouquinho de besteira, dando risada, o cara às vezes dorme.
com o melhor professor. Às vezes o professor é maravilhoso, mas se ele começar aquela leitura parece uma missa muito formal assim, o cara dorme, né? Então você tem que ser aquele padre, vamos supor, que é brincalhão, que brinca com a comunidade, para você poder despertar. Que às vezes o cara levantou 6 da manhã junto com você, né? E foi trabalhar às 6 horas. E ele, de uma certa maneira, pegou ônibus, condução, tomou sol, está cansado, teve que... Então, às vezes o cara está mal alimentado. Então, às vezes você tem que despertar a pessoa, chega 10 horas da noite e ele está com sono, né? Tá. E é um barato isso também, né? Isso é uma coisa... Porque eu lembro do meu começo, né? E quando eu falo em começo, para mim hoje ainda é começo. Eu vou continuar no começo. Só que tem um pouquinho de diferença aí, porque eu conseguia dormir 5 horas tranquilo. Hoje, 6 horas de sono para mim já pesa no meu dia, que vou contar para você, já vem uma carga enorme. Mas quando a gente trata mesmo, né, dessa ideia de buscar esse sucessor, que é isso que a gente quer. A gente quer colocar gente na sociedade que faça melhor do que nós fizemos. Não é essa a ideia do professor? Com certeza. E a gente tem falado aqui, mas o conhecimento ele só se propaga quando há troca. E para que tenha troca, aquele que vai receber, em princípio, o conhecimento, ele tem que ter a paixão, ele tem que ter o gosto por aquilo, ele tem que estar interessado. É a vida. Se você não se interessa por uma determinada coisa, esse aspecto da sua vida acaba sendo substituído por outro. Agora, por isso que o professor está sempre tendo que se renovar e sendo sempre um aprendiz cada vez mais. E tem 2 coisas que a gente, na verdade, não pode desassociar. Quando nós estávamos aqui comentando sobre educação, no efeito pedagógico e do aprendizado, a gente vai colocando para os nossos alunos e nós vamos aprender. Mas quando a gente fala em educação, que é aquela que vem do berço, que é aquela que a gente lida no nosso dia a dia, esse também é um reflexo, né? E eu vou lidar aqui, que nem você, quando citou o exemplo daquele copinho que se jogou no chão, essa é uma questão de educar e exercer cidadania. Por quê? Você não pode deixar o lixo no chão. O copinho já foi ruim de ele jogar no chão, mas foi horrível a maneira que ele tratou o funcionário. Além do quê? Que não era nem funcionário da limpeza, quer dizer, totalmente errado, né, entendeu? E aí você usou esse viés para poder educar. Então, quando ele começou podia a ficar caracterizar até assédio moral. Isso. Claro, né? Quando ele começou a ficar meio nervosinho, assim, tal, com meus alunos, eu falei, meu amigo, tem câmera aqui, viu? Tu sabe que tem câmera aqui, então o que você falar aqui pode voltar contra você, né? Perfeito. Aí ele falou, não, aí ele foi lá, pegou, os alunos tiraram o sarro dele, aí não teve como segurar os outros 10 que estavam na mesa. Aí tiraram o sarro dele e tal, aí falei, não, mas não é para tanto, é que hoje ele teve um equívoco, mas ele é uma pessoa do bem, aí a gente também tenta... Contemporizar para não ficar também, aí você também vai humilhar o cara, não, aí tal, mas só que você vê, é um cara de família nível alto em São Paulo, tem um bom carro, tal, deve pagar uma mensalidade, morar numa boa república ou num apartamento, quer dizer, é um privilegiado, mas também ele tem que fazer um pouco pela sociedade, não é só ele bagunçar ali, né? Só que a maioria não é assim, né? Lógico que a gente é mais assim, mas tem os desvios. Aí não é parte do ensinar, aí é parte do educar que veio de berço. Exatamente. De repente o pai dele trabalha muito, a mãe dele trabalha muito, ele foi criado empregada, sei lá, e de repente ele fazia de tudo e elas passavam a mão na cabeça, mas a vida era não vai o reizinho, né? A vida não vai ser assim para ele, então ele tem que começar a baixar um pouco a bola. Essa é a parte mais difícil, você educar o cidadão, né? Porque a escola é para ensinar. Educar é lá no berço, né? Mas então, você sabe que, Rubens, eu sei que lá no SICOM tem buscado muito esse viés de como lidar com as suas relações condominiais. Sim. Quer dizer o quê? No aspecto pessoal mesmo. A comunicação não violenta, todas essas questões que tem com aquele que está à frente, que é o líder, né? A bem da verdade, o síndico, ele lidera, é o norte. Sim. É ele que manda lá o caminho que os condôminos vão seguir. Claro, com toda a aprovação e tudo. Mas essa questão dessa comunicação ser mais amistosa, tudo isso tem muito, né? Não, e ele tem que ter essa inteligência para poder perceber as questões todas que estão envolvidas, lidar com essas pessoas que às vezes tem equívoco. Como foi falado aqui, o aluno que jogou o copo no chão e tal. Tem pessoas... cara que vai numa reunião de condomínio só para dar conta, né? O cara se fala, nós vamos colocar coisa de ar-condicionado novo. Não, mas o meu eu quero um antigo. Assim vai. Ou, por exemplo, o cara que tem um carro na garagem só,
E, por exemplo, ele quer por 2. Lógico, às vezes a garagem está até vazia, mas impacta no fim de semana que está cheio. É difícil lidar com essas coisas. Viver em condomínio, em comunidade, isso, aí o cara fala para você assim, poxa, meu carro está no sereno, tendo vaga na garagem. Realmente ele está certo, mas ao mesmo tempo, no fim de semana ele não tira e sobrecarrega. Então você tem que, de uma certa maneira, ter um pouco de saber explicar para as pessoas isso, né? E a grande questão é você saber lidar com uma palavrinha de 3 letras que tem o tio, que é o não. Quando você fala não, aí, enquanto gestor, enquanto síndico, aí que você conhece a verdadeira natureza daquele teu vizinho, do teu condômino, porque ele está sendo rechaçado numa reivindicação que ele acha que ele tem razão, e aí você vai ter que mostrar para ele o caminho mais adequado. Então, como eu falo sempre, o síndico ele tem que estar conectado e ter o conhecimento de quem é o público dele, mas ele tem que ter conhecimento também dos instrumentos que ele tem. Comunicação não violenta é um deles. Perfeitamente. Não adianta bater com a lei. E tomar cuidado também nessas reuniões de condomínio, porque às vezes, por exemplo, eu tinha reunião no meu prédio e outros que eu participo, à noite o porteiro, que a gente boa, já sabia da reunião. Se chega para o porteiro e fala, faz um script da reunião, ele já sabia. Todinho. Porque alguém vai lá, bate para a porteira, fala de você, que você dorme. Ele era o secretário e ninguém sabia que ele era o secretário do... Então, quer dizer, então tem que tomar muito cuidado nessa relação, porque no meu prédio eu sou conselheiro. Porque às vezes você tem que falar assim, ele dorme, mas vocês vão arrumar um que não dorme? Vamos criar mecanismo para ele não dormir, vamos ver o que está acontecendo. Porque se você falar alguma coisa mais áspera, com certeza vão falar para ele. Não tenha dúvida. Gente, nosso programa infelizmente terminou. Nós vou passar para o Rubens para fazer as suas considerações finais. O tempo passa muito rápido, é sempre muito agradável ter vocês conosco. Rubens. Foi muito bom estar aqui com você, Filete, com você, nosso telespectador. Nós sempre procuramos aprimorar e aperfeiçoar nossos convidados, os temas, e hoje foi muito importante ter você aí nos ouvindo e nos vendo com toda a paciência, que sempre é importante. Muito bem. Nosso convidado de hoje foi o Dr. Filete, médico veterinário, apresentador do programa aqui da Casa Ação e Reação, professor universitário, um amigo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Queria agradecer aqui o convite e parabéns pelo programa, que é um programa que sempre instrui as pessoas como viver em condomínio, como ter boas relações, acho importante. Obrigado, viu? Você que nos assiste, a razão desse programa, muito obrigado pelo seu prestígio de sempre. Continue com a programação da TV Com. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.